O que a gente ouve pode até nos dar vontade de vomitar. Tanto mal-estar que a gente sente em termos do que a gente ouve. Palavras caem no nosso psicológico e podem gerar vida, podem gerar morte. Podem dar bom sabor ou podem dar um sabor amargo para a vida. Por isso, a degustação dos sons. Porque os nossos ouvidos estão percebendo todo o tempo. Às vezes, nós vivemos na superficialidade e não prestamos atenção. E é aí que mora um grande perigo. Porque quando nós não definimos degustar aquilo que ouvimos, nós engolimos tudo que vem no nosso psicológico. Porque quando nós decidimos degustar, nós podemos rejeitar. Se você colocar uma coisa azeda na boca, você vai fazer o quê? Vai cuspir. Agora, quanto lixo está entrando na nossa mente, no nosso psicológico, e a gente nem está percebendo. Está entrando, está entrando, está entrando. E está formando nossa opinião. Nós precisamos aprender a degustar os sons. Porque Deus, Ele sabe degustar o som. E Ele quer ouvir um som da nossa vida, que o agrade. É isso que nós vamos entender ao longo dessa mensagem. Mas eu quero fazer um exercício com vocês agora. Um exercício de degustação de som. Eu separei uma música tocada no violão, de uma forma muito linda, e é só um violão com 6 cordas, que vai fazer tudo isso que nós vamos ouvir. E eu quero te pedir para fazer uma coisa que, para seres humanos da nossa sociedade pós-moderna, com pensamento acelerado, a gente quase nunca faz. Fechar os olhos e degustar com os ouvidos. Vocês já perceberam como a gente quase nunca faz isso? A não ser os apaixonados pela música? A nossa sociedade ouve de qualquer jeito e não percebe o que está ouvindo de qualquer jeito. As pessoas que gostam de música dão valor às frequências, a graves e agudos, a médios, né, Diácono Alice? Quem tem um pai, então, que gosta disso? Um dia desse, Diácono Alice me mandou lá, paizão, ouve aí. Eu falei, meu filho, a frequência do bumbo está muito baixa, eu preciso subir, eu preciso sentir o tec do bumbo. A gente não faz isso, só os apaixonados. Mas a gente precisa fazer isso, porque existe algo que é quase sobrenatural nos sons. Existem terapias com sons, várias terapias. Só que a gente não dá muito valor. Mas hoje eu quero fazer esse exercício com você. E se você é crente há mais de 20 anos, você vai se lembrar de tudo que essa música representou para o louvor e adoração no Brasil. O choro e o clamor que veio para a nação quando essa música foi feita. Você vai fazer uma viagem no tempo. Exatos 20 anos e 6 meses atrás, porque essa música foi lançada em julho de 2001, então 20 anos e 6 meses. Mas se você é mais novinho, não lembra dessa época, mesmo assim você vai viajar com esses sons. Vamos fazer isso? Vamos embora? Feche seus olhos, se desconecte do que está ao seu lado, as crianças já estão... Segura aí, Alice, segura aí. As crianças já estão lá na sala, o movimento está bem tranquilo. Então, não perca essa oportunidade. Pode soltar, filhão.
Não foi agradável? A alma não é arrebatada? Os problemas não desaparecem da mente? O coração não fica leve? Degustar o som. Isso foi um exercício que nós precisamos fazer, mas não devemos parar no exercício. Devemos trazer isso para a nossa vida diária, para a prática da nossa vida. Saber escolher o que ouvirmos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós fizermos isso bem, nós vamos entrar no processo de emitir um som agradável. Porque quando nós não degustamos o som que entra em nós, certamente, nós não trabalhamos o som que sai de nós. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Jó, capítulo 34, versículo 3. Porque o ouvido prova as, como paladar a comida. Não é à toa que esse homem passou o que ele passou e continuou firme na presença de Deus. Quem foi esse? O homem que mais sofreu na terra, que nós temos notícia. Jó. Processos de sofrimento. E ele ficou firme. Quando a carne dele estava podre, ele raspando as feridas com um caco de telha, a mulher dele disse para ele o quê? Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. O que ele disse para ela? Falas como uma louca. Deus me deu as bênçãos, não me daria também as maldições? Esse homem disse, eu queria ter uma caneta com ponto de chumbo, para escrever numa rocha. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas quando ele dizia isso, ele estava como uma caveira humana, mutilado emocionalmente após perder 10 filhos. Mutilado economicamente após perder todo o seu patrimônio. Ele tinha todo o direito de emitir um som horrível com a sua vida. Tinha ou não tinha? Mas ele emitiu um som agradável. Degustar é perceber a junção de processos conectados, que fazem a mente ir além dos limites da razão. Ele sabia o que ele degustava ao ouvir. Por isso, ele emitia algo que seria degustado por Deus. Porque o grande objetivo disso tudo que você vai aprender e ouvir nessa noite é te levar num processo saudável de emitir um som agradável ao Senhor. Nós ouvimos essa maravilha da música, tocado num violão, mas esse violão estava afinado. A madeira dele estava hidratada, o braço, ele estava linear, não estava empenado. O músico sabia o que fazer com as notas, estudou anos e anos e anos para chegar nesse resultado. Um bom som não é emitido com imediatismo de qualquer jeito. O bom som é resultado de muito esforço. O bom som é resultado de equilíbrio. A afinação das cordas de um violão é o equilíbrio entre a tensão que ela se expõe. Ela tem que estar na tensão correta, e tensão é pressão. Se tirar toda a pressão das cordas do violão, ele vai ter um som horrível. Blão, blão. Mas quando se coloca a pressão certa, ele vai emitir um bom som. E se coloca a pressão no limite, ele vai arrebentar a corda. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo quer falar algo conosco nesse momento, através dessas ilustrações. Assim como a boca prova comida, o ouvido degusta a palavra e os sons. Olha o que diz no Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O Senhor vai ser rocha, o Senhor vai ser redentor daqueles que o agradam com o som da sua vida. Palavras são consequências, palavras são resultados, palavras são conclusões do que está dentro de você. Por isso, você precisa degustar o que entra. Porque se entrar qualquer coisa, vai sair qualquer coisa. E Deus não recebe qualquer coisa da sua vida. O que importa para nós é agradar o coração de Deus com a nossa vida. E Ele está avaliando. E o texto é muito claro, as palavras dos lábios e a meditação do coração. As palavras dos lábios é o que mostra para fora da água, mas para baixo tem muita coisa. O que está para baixo das águas do oceano da sua alma. O que define um bom alimento são insumos, temperos e o cozinheiro. Eu dei na hora das ofertas o exemplo da pizza. O que define a boa pizza é o que está lá. Ali embaixo tem uma pizzaria que vende pizza por R$ 28,90. Mas a Pizza Hut, a pizza brotinho, deve estar quase uns R$70. A grande, então, está lá perto de 150, 160. Mesmo tamanho. Mas dá uma mordida na pizza da Pizza Hut. Dá uma mordida na pizza ali da esquina. Qual que você vai querer? Insumos, temperos e o cozinheiro. É o que define um bom alimento. Lembre-se, Deus quer se alimentar da sua vida. Com o que Ele ouve da sua vida, com o que sai da sua vida. O que sai da sua vida é o alimento para Deus. E Ele está vendo isso. Pode ter certeza, e é pesado. Todas as vezes que você coloca para fora da sua alma palavras amargas, palavras murmuradoras, palavras de baixo calão, palavrão, palavras de ódio, palavras de rancor, palavras de amargura, pode ter certeza, Deus não está ouvindo, Ele rejeita. Mas junto com a sua palavra, Ele rejeita a sua vida. Mas quando você emite palavras de adoração, quando você emite palavras de paz, quando você emite palavras de doçura, palavras de edificação, palavras de bênção, Deus recebe as suas palavras. E junto com as suas palavras, Ele recebe a sua vida. Ele é rocha para a sua vida. Ele é redentor da sua vida. O Evangelho nunca foi religião, gente. A religião, ela é uma somatória de dogmas, que as pessoas acham que chegam a Deus através dos dogmas. Mas isso não é verdade. Você pode fazer o sacrifício que for, você pode fazer o dogma que for, a campanha que for, o jejum que for. Se o seu coração e as suas palavras não agradarem ao Senhor, isso tudo e nada é a mesma coisa. Deus quer ver o que está aí dentro do seu coração. E Ele foi sincero. As palavras dos lábios e a meditação do coração sejam agradáveis ao Senhor. Na vida, as nossas emoções são os insumos. É a calabresa da pizza, é a mussarela da pizza. É o tempero do feijão. Quem gosta da linguicinha, o baconzinho. São os insumos que vão completando aquela refeição. As emoções, os comportamentos são os temperos. Se você pegar uma boa comida salgada, vai? Vai, gente? Vai. Aquela picanha maravilhosa, salgada, que você morde, aquilo dói aqui assim tudo. Tem que ter a medida do tempero. E se tiver sem sal? Aí dá para colocar o sal, né? Mas não é agradável. Se tiver um bom insumo e um ruim tempero, ou nenhum tempero, ou muito tempero, também não vai dar certo. Então os insumos são as emoções.
os comportamentos são o tempero. E o cozinheiro são as decisões. Se o cozinheiro for o Jacan, for o Fogaça, for a Paola, vocês assistem MasterChef, né? Não? Se for esses caras e muitos outros aí, desde cozinheiro, que eu fico assim, eu assisto um programa lá, Menu Selvagem, eu não sei o nome do carinha não, mas ele vai para o meio do mato, coleta tempero, eu fico com água na boca, aí eles estão fazendo aquelas comidas lá, eu vou lá e faço miojo. Assim, eu olho para aquele negócio e como miojo e sinto comendo aquele leitão, aquele negócio. Se o cozinheiro tiver um ruim insumo e um ruim tempero, vai ser uma comida boa? Vai? Às vezes você pode ser um bom cozinheiro. Como? Ter entendimento bíblico, ter aprendido, às vezes até orar, ter uma vida reta, uma vida justa, moralmente correta, ser uma pessoa digna, mas as suas emoções estão magoadas. Se as suas emoções estão magoadas, os seus temperos serão exagerados. A pessoa estressada, ela abre a boca e fala besteira sem pensar, é ou não é? O estresse é um mau insumo. O que fala sem pensar é o erro no tempero. Esse cozinheiro não vai produzir nada de bom. Não vai sair um som agradável a Deus das suas palavras, porque um processo precisa ser feito. Você precisa tratar das suas emoções. Já viram quando a gente estressa e briga com o filho, briga com a esposa, e fala demais? No meu caso isso não acontece, porque eu não sou santo, só falta auréola na minha cabeça. Mas vocês não. Quando a gente fala demais, depois você fala assim, eu estava nervoso. É ou não é? E principalmente nas relações de casamento, a palavra dita à mulher fere ela profundamente. Mulher é como isso aqui, está vendo essa madeira aqui? Aqui em cima tem uma fórmica, né? Aí o homem vem, pega uma palavra dura, é um prego e um martelo. Pau! Aí enfia lá dentro da madeira. Aí a mulher fica ferida. Aí o marido, me perdoa, meu amor. Joga serragem, passa cola, verniza de novo e está tudo bem, não está? Mas lá dentro do coração da mulher, a ferida está lá. Às vezes, depois de 10 anos, ela vai virar para você e falar, você lembra daquele dia que você me falou? É a hora que o homem pira, né? Como é que lembra desse negócio? É ou não é assim que acontece, gente? Isso é emoção humana. Isso é ser humano. Ser humano é assim. Mas os homens também têm suas feridas, têm suas mágoas. Nós temos alma. E nós precisamos tratar a nossa alma. Nós não somos super-heróis, não é porque a gente tem um título de crente, glória a Deus por esse título, sejamos crentes mesmos, que nós somos super-heróis, que nós entramos para a Marvel e fizemos a camisa super crente. Nessa tem muito pulando da ponte, e com a Bíblia no porta-luvas do carro, que deixou em cima da avenida. Por quê? Porque a alma está magoada. A emoção está ferida, o insumo está ruim, o tempero está errado. É processo. O resultado dessa mistura, insumos e temperos, é servido com a palavra que sai da nossa boca. Deus quer que tenhamos uma vida essencial nele, para ao degustar as nossas palavras, conhecer o nosso interior. O problema na vida não é passar por problema. O problema na vida é não tratar os problemas que está passando. Equilíbrio emocional, firmeza espiritual, alegria constante, não é ausência de problema, gente. Lê do engano você achar que você vai estar bem quando os seus problemas acabarem. Sabe o dia que seus problemas acabarem? O dia que você acabar. O dia que você acabar, os seus problemas acabam. Agora, como você vai acabar?
Deus quer que você tenha uma vida plena nessa terra. Jesus tinha muitos problemas, mas Jesus era o cara mais feliz que tinha. Paulo, Pedro, Tiago, os apóstolos tinham muito problema. Moisés no deserto com 3 milhões de pessoas tinha muitos problemas. Mas eles estavam firmes. Eles estavam consolidados. Eles estavam sustentados e emitindo um som agradável ao Senhor. Não tem justificativas. Ah, Senhor, eu falei palavrão porque eu estava com raiva. Se estava com raiva, é porque a emoção estava bagunçada. Precisava ajustar. Porque quando as nossas emoções estão ajustadas, nós passamos por raiva. Mas a gente não solta qualquer lixo da nossa boca. A gente consegue refletir sobre a nossa raiva. Por isso a palavra de Deus nos diz: irai-vos, mas não pequeis. Porque a ira é uma emoção. O pecado é uma decisão. Se o cara te fecha no trânsito, o coração pode bater mais forte. Mas se você abre a boca e larga o palavrão, aí foi uma decisão. Agora, se você larga o palavrão sem conseguir decidir, é porque tem tanto lixo dentro da sua alma, que você não consegue avaliar o que sai dela. Só que sai palavrão, sai pancadaria, sai tiro. Ou vocês nunca ouviram falar, fulano matou fulano no trânsito. Em São Paulo, uma vez aconteceu uma tragédia na Avenida Cruzeiro do Sul. Um cara fechou o outro, sacou uma arma e disparou. Só que pegou na criança de 6 anos que estava atrás. Emoção, insumo, tempero. Esse é o processo para emitirmos o bom som. Tem que ter um esforço. O bom som não é resultado do ocaso. Uma vez, num show de um grande compositor de música popular brasileira cristã, Jorge Camargo, ele tocando aquelas beldades que ele toca, ele parou no meio do show e disse assim: a minha composição é 90% fruto de transpiração e 10% fruto de inspiração. Esse é o processo para emitir um bom som a Deus. Você tem que transpirar psicologicamente. O nosso problema muitas vezes, gente, é que a gente quer espiritualizar o que é humano e humanizar o que é espiritual. Como nós espiritualizamos o que é humano? Eu tenho Jesus, eu aceitei Jesus, eu sou espiritual. Então eu não posso passar por raiva, eu não posso sofrer, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar amargurado. Você está querendo espiritualizar o humano, isso nunca vai acontecer. Você vai passar raiva, você vai sofrer, você vai ficar chateado. Humano é humano. E nós não podemos humanizar o que é espiritual. O que é espiritual nós não dominamos, não é nosso, a gente não manda. O que é espiritual, a gente depende. A gente clama, a gente bate o joelho no chão, a gente ora, a gente fala: Deus, eu estou mal, eu sou ser humano, eu tenho consciência de Cristo, da salvação, do poder sobrenatural, do céu, da fé, mas eu estou mal, venha sobre mim com a sua graça e misericórdia. E depois você levanta dos seus joelhos dobrados, enxuga suas lágrimas e recebe um bálsamo que você não produziu, mas que veio de graça com o poder da cruz. Aplauda o Senhor. Viva a sua humanidade e receba o poder do Espírito Santo. Essa fusão nos dá o equilíbrio da humildade, porque eu sei que eu posso viver o milagre que eu viver, alcançar o triunfo que eu alcançar. Isso não é mérito meu, porque eu sou humano, fraco, humilde, miserável, pecador. Mas Ele faz em mim, por mim e apesar de mim. Por isso Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa miséria? Humanamente falando, nós somos isso. Mas quando o Espírito vem sobre nós,
ou flui de dentro de nós, nós vivemos no que é dele. Por isso existe um antagonismo, um paradigma que deixa muito crente pirado. Na reunião ora, profetiza, chora, sapateia, ou se não é pentecostal, não faz nada disso, mas está com o coração queimando. E aí, quando passa por problema, fala assim, mas peraí, lá no culto eu estava assim, agora eu estou péssimo. Qual que é meu problema? E tem uns que acham que estão endemoniados. Não é não. Você continua sendo gente. Você continua passando por luta, você continua tendo problema, você continua querendo atravessar seu filho no tijolo quando ele te desobedece. Ah, eu sou espiritual. Aí o filho faz a coisa errada. Você fala, oh meu Lorde, obreiro da obra do Senhor, não faça isso não. Ou você não tem vontade de pegar na camisa, na calça e volta. A gente não faz, porque a gente, né? Mas não tem vontade. Até com filho espiritual tem hora que dá vontade de dar uma coça. Né, Raquel? Faltou da confraternização ontem. Vou descobrir o telefone da igreja do pastor que você foi ontem. Vou ligar para ele. Sei que você é uma menina crente, você não está olhando. Gente, a gente continua sendo gente. O insumo tem que tratar. Se você não está conseguindo controlar suas emoções, se você está com raiva demais, coração pressionado demais, angustiado demais, trata essa alma. Vai ouvir uma boa música. Cristã em nome de Jesus, amém? Coloca lá, deixa a sua alma tranquilizar. Vai ler um bom livro. Vai passear, pelo amor de Deus. Vai tomar um café de R$15 ali na California Coffee, não é pecado não. Outro dia eu estava com as minhas meninas no carro e eu estava estressado. E quando eu estou estressado eu não sou nem um pouco expressivo, né? Eu já falei, eu sou um lorde. Aí eu estava dirigindo assim e elas já sabem. Elas entraram no carro, caladinho, beleza, tudo bem. Aí eu fui, aí parei na porta da California Coffee, falei, Alice, pega um café para mim. R$14,90, moca latte. Aí ela trouxe aquele copão. Aí eu tomei. Aí, na hora que eu virei o carro, a Vitória olhou para mim. Pai, foi só você tomar o café que você acalmou. Como o café faz um efeito sobre você? Gente, nós somos seres humanos. Vamos parar de brincar com isso. Tem quanto tempo, casais, que vocês não sentam para conversar? Para bater papo, para trocar ideia, sem dar briga. Porque casal, quando senta para conversar, já começa. A conta que não pagou, o supermercado tem que fazer, a meia que ficou debaixo da cama, a geladeira que não sei o quê, a vasilha que não lava, vira briga. Quanto mais tempo de casamento tem, menos conversa. E aí está com a alma ruim, está amargurado, está destemperado e está expulso da presença de Deus. Sabe por quê? Gestão da emoção é responsabilidade sua. Sua. Ele te deu o poder para administrar as suas emoções. Nós precisamos disso. Existem pessoas que usam a obra de Deus como fuga. Não quer estar em casa, não quer ir para o mundo, não quer pecar, claro, glória a Deus por isso. Vem para a igreja. E aí na igreja é uma maravilha. Dentro de casa, o santo vira outra coisa, que eu não vou falar o que é. Um dia uma criança chegou na igreja para o pastor, isso não é piada, é verdade. Falou, pastor, posso trazer minha cama para a igreja? Um menino de 6 anos. O pastor falou com ele, por que, meu filho? Ô pastor, porque eu quero morar na igreja meu pai é tão bom. Não precisou falar o resto. Cuidado. Se você não administra as suas emoções, você vai estar destemperado. Sabe o que está na moda nos nossos dias? Está mal, está com problema, vai no psicólogo.
O psicólogo faz 2 consultas, encaminha para quem? Para o psiquiatra. Aí vai para o psiquiatra faz o quê? Medicamento. Sabe por quê? Porque o psicólogo está com tanta gente para ele atender, ele vai ter tantas primeiras consultas mais caras para cobrar. Por que ele vai te cobrar a primeira 250 e a segunda já é metade? E ainda tem o retorno, né? Então ele cobra 250, o retorno você não paga nada. Aí a terceira, tratamento, ele vai cobrar metade. Por isso que ele te indica ligeiro para o psiquiatra, porque ele não quer perder tempo de ficar tratando a sua alma. Porque quem tem que tratar a sua alma é você. Porque o psicólogo sabe que ele vai passar o caminho, que ele vai dar o exercício psíquico, que ele vai dar orientação, e ser humano não vai fazer nada. Ele fala, toma logo um diazepam, toma logo um tegretol, toma logo um cadernal, e tem outros aí, né? Ele vai ficar calminho. Administrado por medicamento. A hora que tira o medicamento, o estágio está muito pior do que estava. E quando não tem o tranquilizante para de dia, então ele te dá um tranquilizante para você ficar calmo de dia, e outro para você dormir. Aí você começa a ficar lesado. Bom dia no serviço. Bom dia. O tranquilizante do psiquiatra. Aí ele vai te dar um para te dar energia. Aí um remédio te empurra e outro te empurra para trás. Empurra. Olha como é que você fica. Esse ser humano vai ficar maluco. O cristianismo desse ser humano vai ser uma porcaria. Porque o remédio está fazendo isso aqui, ó. O demônio está só do lado. Eu vou dar a banda. Vapo. É o capeta nada. É o processo que está todo desajustado. Cuidado com a sua vida. Como construir uma essência de vida que agrada o paladar de Deus? Como fazer essa gestão? Não foi Freud, não foi Starling, não foi Paulo Vieira, não foi Tiago Brunet que deu a receita. Foi a Bíblia Sagrada. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 8. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, em ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Oh, rabaço de cantarabaxeriandalabá. A chave está na sua mão. Pense em Deus, pense em Cristo. Lê a Bíblia, pelo amor de Deus, aqui está cheio de inspiração. Aqui tem gente que era leproso, que foi curado, que era paralítico, que andou, que era estéril, que teve filhos, que chegou diante do mar fechado e o mar se abriu, que viu pão descer do céu, que viu água sair da rocha, que viu exércitos de inimigos serem destruídos por um anjo do Senhor. Sabe por que está tudo isso registrado na Bíblia? Deus está dizendo para você, eu sou o mesmo que fiz para ele, por que não posso fazer para você? Então você vai enchendo a sua mente, você vai enchendo a sua mente do que é bom, do que é amável, e a paz de Deus que excede o entendimento, ninguém entende, está todo mundo desesperado, e você está em paz. Quando existe um naufrágio e as pessoas estão se afogando, só existe uma capacidade de salvar: quem não está desesperado como os outros. Muitas pessoas que sabem nadar morrem afogadas no naufrágio. Sabe por quê? Quando o estresse chega ao ápice do psicológico, as sinapses neurais
travam toda a musculatura do corpo. Então o braço que pesava 1 quilo, ele começa a pesar 3 quilos, porque a musculatura está toda tensa. As cartilagens estão todas enrijecidas, os nervos estão todos enrijecidos. E a pessoa sabe até nadar, mas ela está num estado de tensão tão grande que ela cai na água e ela afunda como uma pedra, ela não consegue se mexer. Mas se ela se lembrar, ei, a água do mar tem um alto potencial de iodo, se eu relaxar, eu vou boiar. Sabe por quê? Quem sabe boiar aqui? Quem sabe boiar? Quem não sabe boiar, que já tentou e não conseguiu? Sabe por que você não boia? Porque quando você tenta boiar, você não relaxa. Você fica preocupado. Aí o peso do seu corpo supera o iodo. Você começa a afundar. Gente, eu sou gordão. Eu vou para Santa Mônica. Eu fico, Aí um dia a patroa falou, põe um algodão nesse ouvido para não entrar água. Eu falei, beleza, um algodãozinho põe. Sabe por quê? Porque quando eu confio no poder que é maior do que eu descanso o meu psicológico. E o psicológico descansado, ele flutua. O psicológico atribulado, ele afunda. Se você não decidiu o que você vai pensar, os seus pensamentos te matam. Coloca a imagem para mim, por favor. Olha bem para essa imagem. A despeito da criatividade do cartunista, não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Os nossos pensamentos nos matam. O cérebro virando uma corda no pescoço é o resultado da falta de degustação do som que entra no seu ouvido. Quando você degusta, você decide, não, está salgado demais, eu não quero ouvir. Não, está crítico demais, eu não quero ouvir. Não, está pessimista demais, eu não quero ouvir. Não sou obrigado. E quando você decide o que você vai ouvir, você tira a corda do seu pescoço. Isso é humano. E aí você descobre o espiritual. Tudo é possível ao que crê. Não deixe os seus pensamentos te matarem. Interiores amargos são insumos apodrecidos. Pensamentos pessimistas são temperos exagerados ou deficientes de má qualidade. Decisões rancorosas, estressadas, obstinadas, orgulhosas, vaidosas, adúlteras, promíscuas, criminosas, são cozinheiros sem habilidade nenhuma. O resultado dessa equação são palavras que desagradam a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se você está entendendo, diga mais forte, amém. Amém. Quem é você? Quem é você? Qual a administração da sua vida você está fazendo? Não tem desculpa. Deus te deu capacidade. Tudo que desagrada a Deus, agrada satisfatoriamente Satanás. O alimento podre da vida humana que Deus rejeita, Satanás se lambuza comendo. Satanás quer que a sua vida seja podre, podre e cada vez mais podre, para que ele se alimente dela. Estamos seguindo para o final. Mas tem algo que aconteceu aqui no Velho Testamento, que nos mostra claramente como isso é pertinente. Saul, rei de Israel, parou de ouvir Deus,
Por quê? Porque as palavras dos lábios dele, a meditação do coração dele não agradavam a Deus. Saul entrou nesse processo de insumos ruins, temperos ruins, sentimentos ruins, decisões ruins e má habilidade de produzir o alimento para Deus. Então ele desobedecia a Deus, ele afrontava a Deus, ele era rebelde contra Deus, ele fazia o que ele queria. E Deus chegou no fim com ele e falou: Saul, eu vou arrancar o reino de você. Porque as palavras dos lábios de Saul e a meditação do coração de Saul não agradavam ao Senhor. Sabe quantos anos Saul foi rei de Israel, gente? 40 anos. Deus não rejeitou Saul da noite para o dia. Deus foi dando oportunidade, foi dando oportunidade. É assim comigo e com você. Deus não vai ter ressentimento nenhum daqueles que forem para o inferno, porque Ele não está mandando ninguém para o inferno. O ser humano está decidindo ir para o inferno. Ele está dando oportunidade a todos para alinharem a sua vida enquanto é tempo. E digo mais, Deus não tem trauma nenhum por crentes que estão irados, rancorosos, opressivos. Trauma não. Deus tem respostas e soluções, uma Bíblia inteira para ler, mas os crentes preferem não saberem degustar o que entra nos seus ouvidos. E aí ora: Deus me cura. Deus, já te curei. Deus consola, já te consolei. Se apodere disso, mas prefere não apoderar. Aí liga a televisão logo no Big Brother, encher a mente de porcaria. Logo na Fazenda, para encher de porcaria. Logo no filme mais violento que pode, precisa relaxar. Só sangue para dentro do psicológico. Isso quando não piora a pornografia, a bebida alcoólica. Ninguém está vendo. Chega na igreja, paz do Senhor, paz do Senhor. O que importa? As pessoas saberem ou Deus saber? É melhor que as pessoas saibam, porque aí toma vergonha na cara e para de fazer de vergonha. Está valendo. Se é por vergonha, parou, está valendo. Sabe por quê? Tudo que alivia o psicológico fora de Jesus é pecado. Consegue entender isso? Tudo que alivia o psicológico fora de Jesus é pecado. Tem que ser em Jesus, através de um esforço. Cuidar da mente exige esforço, exige confronto, exige superação. Mas se te dá resposta sem nada disso, está fácil demais. Tem uma frase que virou um jargão hoje em dia: faça mais daquilo que te faz feliz. Essa frase foi escrita lá no mármore do inferno. Porque se o que te faz feliz é encher a cara de conhaque, você vai encher a cara de conhaque para ficar bem? A resposta já está dada. E Saul tinha resposta. 1 Samuel capítulo 28, versículos 6 e 7. 6 e 7. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Nessa época, Velho Testamento, Deus tinha uma particularidade com os reis de Israel. Deus usava os profetas para revelar para os reis de Israel as estratégias do inimigo, para que Israel triunfasse. Só que Deus não quis mais Saul, porque os sons da vida de Saul não agradavam a Deus. Deus falou: Saul, não quero. E Saul continuava rei. E ele vinha perguntar a Deus e Deus não respondia. Urim era uma técnica que os sacerdotes usavam, dada por Deus a Moisés no deserto. Os profetas eram homens que recebiam a revelação de Deus. E Deus não respondia a Saul de jeito nenhum. O que eu disse para você?
o que desagrada a Deus agrada a Satanás. E Saul, vendo os filisteus se levantando contra Israel, desesperou: eu preciso ouvir Deus de qualquer jeito. Então, se Deus não me responde pelas vias corretas, eu vou desenvolver um caminho para chegar a Deus. Ele falou: arrumem-me uma feiticeira. Olhem o que ele faz. A partir do versículo 11 até o versículo 20, aqui de 1 Samuel 18. Ele foi até a mulher e chegou para ela e disse: faz um feitiço aí, faz-me subir uma pessoa do reino dos mortos. Samuel, o profeta, já tinha morrido. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Deixa aí. Ela via um demônio, um Deus com D minúsculo. Ela era uma feiticeira, necromancista, que falava com mortos. Mortos só morrem uma vez, eles não voltam. Com quem essa mulher falava? Demônios. E ela ali no auge da sua feitiçaria, possessa, fala com ele: veja um Deus que sobe da terra. Continua. Perguntou-lhe ele, Saul, perguntando: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. A mente doente de Saul fez de um demônio um profeta. E o pior, acreditou na profecia do demônio. Se prostrou. Imagina o que Satanás estava dizendo para Deus: olha lá, seu rei, prostrado me adorando, Deus. Perguntou ele, versículo 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou. Olha o insumo, a emoção destruída. Porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde. Nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera. Tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltava-lhe forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Satanás só surfou na onda. É nesse caminho que vidas estão o tempo todo se entregando aos demônios, achando que estão se entregando para Deus. Sabe por quê? Deus exige meditação do coração e palavra dos lábios que o agradem. Não chegamos a Deus com uma vida podre. Não chegamos a Deus numa vida de iniquidade. Não chegamos a Deus numa vida de guerra declarada contra o pecado. E foi o que Saul não quis fazer. Saul queria a bênção de Deus, não o Deus da bênção. E o cozinheiro, sem habilidade nenhuma,
com temperos desequilibrados e insumos podres, fez de um demônio o seu Deus e o seu profeta. A palavra que Satanás deu para ele foi só dizer para ele: você vai morrer, amanhã você vai estar comigo. E ele caiu estatelado. E o texto vai discorrendo, e lá no capítulo 31, Saul se suicida no Monte Gilboa, coloca sua espada no chão e pula sobre ela. Desse dia para lá, o psicológico de Saul não voltou mais ao normal. Ele tinha 40 anos como rei de Israel, centenas de experiências com Deus, mas não queria agradar a Deus com a sua vida. Eu concluo aqui. A diferença de Saul e Davi foi a receita do interior da vida. Atos capítulo 13, versículos 21 e 22. Então eles pediram o rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quem achou Davi foi Deus. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que não adoram de palavras, mas que adoram de coração. Essa foi a diferença entre Davi e Saul. Davi tinha uma receita apodrecida, insumos ruins, temperos desequilibrados e um cozinheiro péssimo que não sabia produzir uma vida agradável ao Senhor. Sabe qual era a receita de Davi? Salmo 45, versículo 1. Se coloque de pé. Vamos ler juntos esse salmo. Essa era a receita de Davi. Bem alto, no 3. 1, 2, 3. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. As palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus, ou seja, o som da minha vida. A minha língua é como pena de um habilidoso escritor. Só sai de mim palavras que agradam ao Senhor. Por isso Deus disse sobre Davi: esse homem é segundo o meu coração. Ele errou, ele pecou, ele se deprimiu, ele perdeu o reino, ele fez um monte de coisa errada, mas ele morreu nos braços do Pai. E Deus disse para ele: Davi, nunca te faltará herdeiro no trono. Sabe o que? Deus é capaz de te levantar de qualquer queda. Ele só quer que você decida todos os dias agradá-lo com o que sai da sua vida.